Muito bem, meus caros, né? Em primeiro lugar, né, boa noite a todos, boa noite aqui a todos que nos assistem ao vivo, né, os que vão nos assistir posteriormente, né, cumprimentar aqui meus colegas, né, de coordenação do livro, que são, na verdade, meus professores, né, professor Nofre, professor Lissandro, agradecer, né, a oportunidade de ter participado, né, dessa coordenação com vocês, né, me chamo vocês porque já são amigos, né, depois realmente de tantos anos, né, Lissandro, debatendo esses e muitos outros assuntos, né. E parabenizo também, né, os dois professores pelas primeiras exposições aqui, que realmente trouxeram aspectos muito interessantes, né, e que, se possível, voltaremos a eles depois, né, mais à frente nos debates. O tema que me foi atribuído para hoje é um pouquinho denso, né, do ponto de vista técnico, que trata justamente da questão de tributação internacional da renda, né, vinculada aos projetos de mineração no contexto, né, do plano BEPS, mais especificamente, né, das mais recentes atualizações ao plano BEPS, naquilo que tem se chamado de BEPS 2.0, né, ou era pós-BEPS, né, pós, vamos dizer, conclusão, né, dos planos de ação e de um maior enfoque, né, das atividades, né, enfim, os esforços, né, do conjunto da OCDE, do G20, né, dos países vinculados ao projeto, para endereçar os problemas decorrentes da economia digital. Parece que meu microfone não está muito bom, vocês me ouvem bem, Luciano? Um pouquinho de ruído, eu não sei se é só para mim, mas tá compreensível. Tá, então peço perdão a todos, né? Mas vou continuar aqui, do contrário a gente perde tempo. Depois vejo aqui qual que é o problema do microfone. Vou tentar falar um pouco mais devagar também, talvez fique mais fácil de me entender, tá? Mas então eu estava anunciando, né, que o tema é com relação aos desafios, né, para a tributação mineral no cenário pós-BEPS, ou seja, nesse cenário em que nós temos, né, uma conclusão já de uma segunda fase importante, né, desse projeto, que é a aprovação, né, por 136 países, agora em outubro, né, ou seja, não tem nenhum mês, dos pilares 1 e 2, né, dessa nova fase do plano BEPS 2.0, né, vinculado ao imposto mínimo global, né, e um deslocamento, pelo menos parcial, né, da tributação nas jurisdições consumidoras. Então, eu preparei também alguns slides, né, para tentar tornar minha fala um pouco mais palatável a todos, e vou compartilhar aqui com vocês, né, para depois a gente trocar algumas ideias, até porque as premissas, né, do nosso papo mais vinculado à mineração, tem muita vinculação com aquilo que já foi dito, né, nas palestras anteriores. Só um minutinho aqui, vou colocar no modo apresentação para ficar mais legível. Paulo Honório, nosso convidado especial, professor Fernando Scaff, também já está na sala com a gente, viu? Vou achar ele aqui. Não achei ele, não. Ele está aqui? Professor Scaff, boa noite, não vejo. Depois tem que colocar ele aqui nessa sala, né? Ó. Puxei. Vamos ver se ele aparece aqui. Pronto, já estou aqui. Esse negócio é meio fantasma, né? Eu quero dar um abraço a todos. Desculpe o atraso, mas eu estava no Rio Grande do Sul com o Paulo Calhendo, num Tex Multi lá, eu havia avisado ao nosso. Então, peço desculpa, eu já vi que atrapalhei, mas vou ficar quietinho aqui, na hora que couber eu falo. Prazer estar com vocês. Não atrapalhou de forma alguma, professor, uma honra tê-lo aqui também, meus dois orientadores, né, e o professor Lissandro, né, que é grande referência aí no tema também. Então, professor, estava Muito obrigado pela presença, amigo Scaff. Agora nós estamos realizados, estamos bem acompanhados, né, Paulo Honório e Lissandro? Vamos seguir aqui o nosso bonde, né, para a gente não perder tempo e poder ouvir o professor Scaff. Tema, então, desafio pós-BEPS para a tributação mineral. Todos vêm aqui no slide, né?
Então, só para a gente contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, né, o Plano BEPS surgiu no início dos anos 2010, né, com alguns debates sobre como poder criar, né, do ponto de vista global, medidas que pudessem minimizar, né, os efeitos de planejamentos tributários agressivos no plano internacional. Tá? E para isso, né, foram criadas 15 ações, né, vinculadas ao Plano BEPS, que foram concluídas, né, e integralmente disponibilizadas a público no ano de 2015. Essas 15 ações, né, os nomes delas estão todos projetados aí na tela, não vou entrar em detalhes aqui agora, naturalmente o tema é absolutamente denso, né, e não cabe aqui entrar nesse nível de minúcia. Tá? O fato é que, posteriormente, a pandemia colaborou para isso, né, porque mostrou, né, como que a digitalização da nossa economia traz uma série de desafios, né, aos sistemas tributários e, sobretudo, a harmonização dos sistemas tributários no plano internacional. Então, naturalmente que houve, né, a partir da ação 1 do Plano BEPS, que justamente tem por escopo, né, endereçar os desafios tributários, né, decorrentes da digitalização da economia, houve, então, né, o surgimento desse plano, que está aí no slide como BEPS 2.0, né, ou inaugurador da era pós-BEPS, que está baseado em 2 pilares. Né? O primeiro, de modificação, né, do nexo de tributação, que sempre esteve atrelado ao elemento físico, né, da territorialidade, né, para definir qual seria a jurisdição competente, né, para tributar a renda, né, decorrente da economia digitalizada. Né? Então, para isso, né, uma revisão desses critérios, sobretudo de nexo, né, permitindo, né, que uma parcela da renda decorrente desses projetos, né, desses empreendimentos, pudesse ser alocada não só na origem, né, no país de residência dessas entidades, mas também onde, né, os serviços são consumidos, né, os produtos são consumidos, uma espécie de tributação do destino da renda. Né? E o segundo pilar, pensando num cenário de competição fiscal que foi muito bem abordado, né, pelo professor Onofre no seu livro, no outro Leviatã, né, dentro daquilo que se chamou no próprio Plano BEPS de Race to the Bottom, né, professor, ou a corrida ao fundo do poço, né, em que se pretende estabelecer como um mecanismo, né, para impedir essa competição fiscal predatória, né, que leva à erosão das bases tributárias, né, transferência de lucros ao exterior, que é justamente o objeto, né, central do Plano BEPS, até pela sua sigla, né, instituir uma tributação mínima, né, de determinados rendimentos, ou de todos os rendimentos, né, em certas empresas multinacionais que possuam, né, certo porte, né, certo volume, né, de receitas, né, e de atuação no plano internacional. Tá? Então, basicamente, se pensou, né, numa derivação da ação 1, pensando nessa digitalização da economia sobre esses 2 pilares. E esse segundo slide é importante porque onde eu coloquei as estrelinhas aqui, né, é justamente onde a gente tem o maior debate para a mineração. Tá? Então, o IGF, né, junto com a OCDE, chegou a produzir uma série de documentos específicos vinculados a esses temas. Né? Então, está destacado ali, por exemplo, a ação 4, né, que trata da subcapitalização, né, ou seja, os limites, a dedutibilidade das despesas com juros, né, dentro de estruturação, né, de um planejamento tributário, em que projetos de mineração são fortemente capitalizados, né, ou financiados por instrumentos de dívida, né, em vez de operações de aumento de capital. Isso gera um incentivo, né, à redução das bases tributárias nos países onde há, né, atividade de mineração por meio desse instrumento, né, desse endividamento excessivo, o que leva, por exemplo, a países como o Brasil instituírem suas regras, né, de subcapitalização. A gente tem um debate muito forte com relação a tratados, né, então a mineração tem tributos específicos e royalties, né, como já foi bem mencionado aqui pelo professor Onofre, e, naturalmente, que é preciso saber como esses tributos ou royalties são tratados do ponto de vista dos acordos, convenções, né, para evitar a dupla tributação da renda, né, na medida em que esses instrumentos podem, né, ser confundidos ou compreendidos, né, como também elementos relativos à tributação da renda. Né? Então, por exemplo, eu destaco aqui o tratado, né, ou a forma, né, como o Reino Unido, né, estipula os seus tratados, em que permite, né, que o próprio compartilhamento, né, a partilha da produção de petróleo, né, e de mineração
possa ser considerada, né, como uma parte de tributação da renda para fim de aplicação do tratado, né? Assim como atributos específicos que incidem sobre renda mineral, né, os chamados resource rent taxes, né, e também royalties, né, que tem por base o lucro e não propriamente a receita, e que são considerados em certos tratados. Outro aspecto muito importante, que foi mencionado, inclusive, pelo professor Onofre, que está no nosso livro, né, a questão sobre os preços de transferência na mineração, né, porque, sobretudo, a mineração realizada, né, em países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, tem um desafio muito grande, né, justamente pela falta, muitas vezes, de comparabilidade possível de preços, né, dos minerais que são exportados, né, o que faz com que a mineradora possa estabelecer preços que ela, vamos dizer, artificialmente estabelece, e com isso consegue deslocar parcela dos lucros, né, que poderiam ter sido tributados na origem para outras jurisdições que naturalmente devem ter, né, ou podem ter uma tributação mais favorecida. Outro debate intenso, né, que existe na mineração são justamente em relação a todas as ações vinculadas à transparência, né? Inclusive existe um instituto, né, muito conhecido, que é o IITI, né, que justamente prescreve, né, ou estabelece um certo padrão para que países, né, possam, e também empresas, né, de mineração, adotar, né, um certo critério de transparência com relação ao que pagam e como esse dinheiro é aplicado, né, do ponto de vista dos governos, né. E o pilar 2, né, justamente em relação à tributação mínima, né, ou esse imposto mínimo global, que é um ponto muito importante para a mineração, também vinculado a esse BEPS 2.0, ao cenário pós-BEPS, né. E isso se tornou absolutamente atual, né, em razão do dia 8 de outubro, né, como mostra aqui esse slide, 136 países, né, dos 140 membros, né, do Inclusive Framework do BEPS, terem aprovado, né, esses dois pilares, naturalmente com uma série de negociações ainda em curso, né, mas dois pilares que serão posteriormente consolidados numa convenção, né, multilateral. O Brasil faz parte disso, né, então isso certamente afetará a vida de quem lida com mineração do plano da tributação internacional no Brasil também. Tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho do que se trata esses dois pilares, né? No pilar 1, nós estamos falando então desse deslocamento de parte da tributação, né, de parte do lucro, né, de determinados empreendimentos multinacionais para o local de consumo, né, em detrimento do local de origem, né. Essa lógica sempre foi muito criticada para as indústrias extrativas, justamente pela razão que o professor Onofre e o professor Lissandro já apontaram, né, que é a razão de a tributação incidente sobre os projetos de mineração ou de recursos naturais não renováveis, de um modo geral, ser uma contrapartida, né, devida ao proprietário desses recursos. E, portanto, né, essa tributação deve ficar na origem, né, e não ser compartilhada no destino. Daí que, quando veio, né, esse pilar número 1, surgiram, né, uma série de reflexões, né, e publicações sobre a compatibilidade desse pilar com relação às indústrias extrativas, né. Então, basicamente, o que foi aprovado no dia 8 de outubro é justamente uma ideia, né, de que a gente rompe, então, com o nexo físico, né, a gente passa a adotar um outro tipo de nexo, né, que está baseado, por exemplo, no número de usuários, né, no número de consumidores, ou seja, em uma proporcionalização, né, de uma parcela de lucro gerada, né, por essas empresas multinacionais que pode ser atribuída, né, à competência tributária da jurisdição de consumo. E isso é feito pelo pilar 1 por meio de dois montantes, né, que é a forma como o pilar 1 trata esse assunto, que são os montantes A e B. O mais importante aqui é o montante A, né, que basicamente estabelece, por meio de margens fixas, né, uma presunção de lucro, né, de 10% sobre essas receitas de consumo nos países consumidores, naturalmente, né, e 25% desse lucro identificado por meio dessa margem de presunção, né, então deslocado, né, para essa jurisdição de consumo. O montante B não está vinculado com o montante A e diz respeito aos intermediários, né, o que é muito comum, inclusive, na mineração, né, que são esses distribuidores, né, ou centros de marketing que podem também, né, contribuir com uma parcela de lucro, né, gerada por esses empreendimentos multinacionais quando, né, lidando em uma interação direta, né, com os consumidores desses bens, né, ou desses serviços digitais. Daí que o pilar 1 seja aplicável exclusivamente, né, como mostra ali a parte final do slide, às atividades econômicas de interação com o consumidor, né, o que está escrito pela OCDE como Consumer Facing Business, né, ou pela sigla CFB,
ou aquilo, né, que a gente tem visto cada vez ser mais comum, né, nesse mundo digitalizado, esses serviços digitais automatizados, né, em que há uma interação direta também com o consumidor. O que é importante dizer sobre a mineração? Em regra, o Pilar 1 não se aplicará à mineração. Isso foi expressamente ressalvado, né, no documento que foi aprovado pelos países no dia 8 de outubro. Tá? E qual que é a lógica disso? Aquela que eu já mencionei. Né, esses recursos, mesmo o da tributação da renda, né, na visão da OCDE, pertencem aos estados donos desses recursos, né, na medida em que esses recursos pertencem àquela sociedade, né, não propriamente a uma economia globalizada. Né. Há sim uma ressalva a ser investigada, né, que consta no relatório da OCDE, né, no documento relativo ao Pilar 1, que é com relação ao setor de gemas e pedras preciosas, né, que nós estamos falando de diamante, né, safira, turmalina, rubi, né, esses tipos de minérios, né, porque eles podem ser comercializados para os consumidores finais. Porém, na minha visão, o argumento central, né, que justifica a não aplicação desse pilar para a mineração também deve justificar que mesmo nesses casos, né, desse tipo de substância mineral, o Pilar 1 também não seja aplicável. Né? Nós vamos só descobrir isso quando a convenção multilateral for, né, os termos dessa convenção forem divulgados. Tá? E pelo mesmo critério, a OCDE não trata desse assunto, mas eu cito aqui, deve-se ponderar, né, se o segmento de rochas ornamentais estaria ou não dentro do Pilar 1, na medida que rocha ornamental, né, é utilizada também para revestimento, né, de pisos de residências, né, de prédios, etc. Isso destina também ao seu consumidor final, né, e muitas vezes tem um alto valor agregado. Mas o que nos interessa mais para a mineração é justamente o Pilar 2, né, ou seja, aquilo que tem sido muito difundido na mídia, né, como um imposto mínimo global. Qual que é a lógica aqui? Né? A lógica é que nenhum rendimento de um empreendimento ou de uma empresa multinacional, né, nos termos definidos pelo Pilar 2, poderá ser tributado a um patamar de alíquota efetiva menor do que 15%. Tá? Essa é a regra que foi aprovada, né, por esses 136 países. Logicamente que existe, né, um piso, né, para que esses empreendimentos possam sujeitar essa regra, que é inclusive aquele já estabelecido lá na ação 13 do BEPS, para que uma determinada empresa se submeta, né, à declaração país a país, né, que foi instituída no Brasil pela Instrução Normativa 1681 de 2016, né, que são 750 milhões de euros em receita bruta global, né, ou seja, de todo o grupo econômico, ou no que o Brasil estabeleceu nessa Instrução Normativa, 2.260 bilhões de reais. Né. Como é que funciona essa regra? Isso, na verdade, está sendo tratado, né, pela OCDE como uma forma de impedir a concessão de incentivos fiscais, o que é uma preocupação da OCDE e do IGF também para a mineração. Né? A concessão de incentivos fiscais que erodam, né, as bases tributárias dos países onde as atividades aconteçam fisicamente, de tal sorte que a alíquota efetiva, né, ou seja, eu não estou falando de carga tributária nominal aqui, né? Eu estou falando de alíquota efetiva, né? Quanto que se paga versus o lucro que foi verificado em determinado período de apuração. Se a alíquota efetiva em determinada jurisdição de uma empresa pertencente a um grupo econômico multinacional, né, for inferior a 15%, haverá, né, e como principal técnica desse Pilar 2, o que se chamou de regra de inclusão de renda, né, ou em inglês Income Inclusion Rule, né, que faz com que a diferença de alíquota efetiva seja tributada não no país onde a atividade foi desenvolvida, mas na jurisdição de residência da entidade controladora do grupo. Ou seja, nesse exemplo que eu estou colocando aqui na tela, né, se a gente tivesse no país B, né, uma mineradora ali com alíquota efetiva de 13%, a diferença de alíquota efetiva de 2% seria recolhida, arrecadada pelo país, né, A, onde sediada a entidade controladora. Daí que o grupo do Piketty, né, que foi muito consultado, né, em relação a esse mesmo tema, tenha dito que essa técnica, né, do imposto mínimo global beneficiaria países ricos, ou seja, não seria, né, vamos dizer, um instrumento de redução de desigualdade, né, entre os países, como muitas vezes foi propagada, né, essa ideia do imposto mínimo global. Né.
A lógica aqui é desestimular a concessão de incentivos, né, como dito, que reduzam a alíquota efetiva da tributação da renda nos países recebedores, né, dos investimentos internacionais. E aqui, a parte mais interessante, e já finalizando, né, a minha apresentação, a gente começa, então, a pensar em alguns problemas voltados, de modo geral, ao assunto, e de forma mais específica também para a mineração. Primeiro, né, é saber como que serão tratadas as diferentes formas, né, de se incentivar determinada atividade. Se será dado o mesmo tratamento, né, para aqueles incentivos que representam meras diferenças temporais na tributação da renda, como exemplo, né, depreciação, exaustão, amortização acelerada de ativos, né, que é muito comum na mineração, em projetos de infraestrutura de um modo geral, né, ou se haverá uma diferenciação entre esse tipo de incentivo e outros, né, que de fato são redução de alíquota, redução de bases, de forma permanente. Tudo indica que essas diferenças meramente temporais não entrarão no cálculo, né, para a composição dessa alíquota efetiva. Ou seja, eu desconsidero essas diferenças temporais, né, de tal sorte que elas não vão reduzir a alíquota efetiva da jurisdição recebedora dos investimentos para fins de aplicação do imposto mínimo global. No jabuticaba brasileiro é esse julgamento, né, do Supremo com relação à compensação de prejuízos, né, que indevidamente, já tecnicamente, a meu ver, o Supremo errou aqui, ao tratar compensação de prejuízos em imposto de renda como se fossem benefícios fiscais, né. Essa não é a lógica adotada pela OCDE, que trata, né, o carry forward, né, a possibilidade de utilizar prejuízos, né, de exercícios de períodos de apuração anteriores, como, vamos dizer, irrelevantes, né, do ponto de vista da consideração dessas alíquotas efetivas, e não tratam isso como benefício fiscal em nenhum, né, pilar, em nenhum plano de ação, né. Então, a meu ver, esse aspecto puramente brasileiro não afetará, né, a aplicação do pilar 2 também. Outro ponto que, a meu ver, tem uma materialidade reduzida, mas também é outra jabuticaba nossa, a questão do lucro presumido. Então, basta fazer uma conta rápida, você vê que uma empresa com um percentual de presunção de 8%, né, tributada a 34%, com uma receita inferior a 78 bilhões, vai ter uma alíquota efetiva muito menor que 15%. Tá? Essa situação seria tratada como um benefício fiscal para fins da aplicação do Pilar 2, né? Ou a gente teria aqui, na verdade, como a própria Receita Federal trata, um regime alternativo de tributação que não poderia ser assim considerado, né, para fins de aplicação do Pilar 2. Outro ponto importante, isso aqui afeta diretamente a mineração, Sudã e Sudene, né? Quem já lidou com a aplicação dos cálculos, né, de lucro da exploração, sabe que a alíquota efetiva fica beirando ali os 15%. Horas passa dos 15%, horas fica aquém, né, dos 15%, né, a depender de uma série de conjugação de fatores, né, que podem interferir na tributação da renda, né. Isso seria, né, considerado um benefício fiscal passível de ser combatido, né, por meio do imposto mínimo global, ou, né, deveria ser tratado como uma medida legítima, né, de redução de desigualdades regionais pela Constituição brasileira e respeitada, né, pelos demais países signatários, né, dessa futura convenção multilateral que vai oficializar o Pilar 2. De tal sorte que a gente poderia ter no Brasil alíquotas efetivas menores, né, nessas regiões. Outro ponto importante. O objetivo aqui do Pilar 2 é evitar ou minimizar a competição fiscal internacional, nessa corrida ao fundo do poço. Porém, o Pilar 2 ressalva da aplicação obrigatória do imposto mínimo global os acordos de estabilização fiscal, que são muito comuns na mineração em projetos de infraestrutura. Então, países, né, como Chile e Peru, para falar aqui de dois vizinhos nossos, têm esses acordos que fixam, né, o regime de tributação até determinado período, né, até 2027, até 2028, até 2030. Né? Então, nesse momento, por exemplo, o Chile passa por um processo de reforma tributária na mineração muito intenso, além de passar também pelos debates de uma nova constituinte, né, em que pode chegar a uma tributação da mineração na ordem de 80%. Tá? E essas empresas que possuem acordos de estabilização fiscal ficarão ressalvadas, né, desse aumento, desse possível aumento de tributação no Chile. Assim como o imposto mínimo global não se aplica, né, no caso desse tipo de acordo. Né? Será que isso gera, então, uma competição fiscal? Haveria, né, uma corrida por investimentos em países onde seria possível, antes de implementado, né, o imposto mínimo global, a celebração de acordo de estabilização fiscal, né, pensando justamente
em evitar, né, pelo menos por alguns anos, né, esse aumento de carga tributária global decorrente do Pilar 2. E só para citar um exemplo público, né, os 2 relatórios de transparência fiscal publicados pela Vale em 2019 e em 2020 falam da sua alíquota efetiva, né, que é esse elemento considerado pelo Pilar 2. Em 2019, a alíquota efetiva da Vale no Brasil foi de 44%. E no mundo, 21,4%. Naturalmente que a Vale não abriu todas as jurisdições, né? Mas a alíquota média efetiva dela global no mundo foi 21,4% em 2019. E em 2020, a Vale não trouxe o dado especificamente do Brasil, mas trouxe a sua alíquota efetiva global de 25,8%. Ou seja, considerando a média global, a Vale não estaria sujeita a nenhum tipo de ajuste. Não significa que não possa estar sujeita a ajustes em determinadas jurisdições, né? Pontos específicos para mineração, né? O Pilar 2 diz que apenas os tributos que incidem sobre a renda são considerados no cálculo da alíquota efetiva. Então, royalties, a rigor, ficam de fora, né? A não ser que sejam royalties que incidem sobre lucro, né? Sobre a renda. E no Brasil, apesar, né, de a CEFEM ser participação no resultado, né, que denotaria lucro, como a sua SCAF bem coloca, né, na sua obra sobre royalties, o Supremo afastou, né, esse conceito da noção de renda lá no recurso extraordinário dos 2.800, tal qual, né, já mencionado pelo professor Honorte. Agora, qual seria, né, esse conceito de renda a que o Pilar 2 se refere para identificar esses tributos, né, que comporiam a alíquota efetiva? Seria relevante a consideração econômica da renda, a consideração jurídica da renda, ou a consideração meramente formal, né, de se tratar de um tributo incidente sobre a venda, né, o nome, por exemplo, que é dado a ele? Então, um exemplo aqui para problematizar isso: PIS e COFINS, né, incide sobre renda, como, por exemplo, compreende o professor Ricardo Marinho de Oliveira, né, ao entender que essa tributação de PIS e COFINS, tal qual feita pelas leis 10.037 e 10.033, nada mais são do que tributos sobre renda, né, que admitem algumas deduções taxativamente previstas em lei, né, e não propriamente uma tributação sobre receita. Então, esses tributos, por exemplo, estariam nessa conta, né, nessa consideração para fins, né, de aplicação do Pilar 2. Outro aspecto, né, o objetivo do Pilar 2 é acabar com a competição internacional, né? Só que será que os países, vendo-se obrigados, né, a aplicar o Pilar 2, não vão conceder uma série de incentivos em outros tributos, tributação sobre consumo, tributação sobre folha, sobre os próprios royalties, né, justamente como um novo capítulo dessa mesma competição fiscal internacional? Será que a competição fiscal internacional acaba simplesmente porque eu introduzo esse elemento do imposto mínimo global, né? E outro aspecto a considerar que me pareceu um pouco curioso é o seguinte: nesse momento, a OCDE trabalha junto com o Brasil, né, num projeto de revisão das regras de preço de transferência brasileiras, né, que tem, em sua maioria, salvo o PSEX, né, que é obrigatório para commodities, uma, vamos dizer assim, moldura, né, de um espírito, né, uma abordagem de trabalhar com margens fixas. Então, a ideia da OCDE é trazer, né, as regras de preço de transferência brasileira para o padrão arm's length, né, para o seu best method approach, justamente em detrimento das margens fixas que o Brasil adota. Só que, ao mesmo tempo, a OCDE, ao instituir os pilares 1 e 2, né, do BEPS 2.0, passa a adotar margens fixas, né, seja na forma de identificar esse deslocamento, né, da renda à jurisdição de consumo do Pilar 1, ou justamente ao definir esse padrão mínimo, né, de 15% no Pilar 2. Né. Então, não seriam abordagens contraditórias, né, que estariam em andamento com a mesma instituição, né, para a gente refletir. Então, fica aqui as minhas considerações sobre esse assunto.